Boa noite, pessoal. Está esperando a nossa convidada, que acabou de entrar. Olá! Boa noite! Boa noite, acho que tá bem, né? O som, a imagem, tá legal, pessoal? Dá um retorno aí pra gente. Avisa a gente. Eu tô te ouvindo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo super bem. Também. Só não tô com relógio, Mari. Você tá com relógio pra gente? Eu tô. Quando der 7 horas, você me avisa pra gente começar? Tá Falta bom? 1 minutinho, eu te aviso certinho. Tá ótimo. Tudo bem por aí? Tudo, e você? Tudo bem, correria, né? Sempre. Nossa, nem fale. Mas melhor assim. Falaram que tá ótimo o áudio, então... Tá. Perfeito. Vamos continuar. Acho que é só baixar o volume. Antigamente eu tava entrando com volume alto, aí ficava dando eco, né? Pra mim tá perfeito aqui. Tô só olhando aqui a da 19 pra te avisar. Tá ótimo. Boa noite, pessoal que tá entrando. A gente já vai começar, só estamos esperando dar 19 horas. Eu te aviso também os minutos que estiverem acabando, tá? Tá. 7 horas, Ju. 7 horas? Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliane Marques, eu sou gerontóloga, responsável pela empresa Onyx Cuidadores de Idosos. Esse mês de julho foi um mês que a gente abordou o tema gestão dos cuidados, né? E o papel do gerontólogo nessa gestão dos cuidados. Essa é a nossa última live, a gente tem a honra de contar com a participação da Mariana Sandrin. A Mariana também é gerontóloga, vou apresentar ela daqui a pouquinho. E hoje a gente vai conversar sobre mudanças na rotina de trabalho, o que mudou com a pandemia e o pós-pandemia, como que a gente tem se planejado aí para quando as coisas voltarem aí ao novo normal, todo mundo vem falando. Bom, eu vou apresentar a Mari. Ela é CEO da Atende Cuidadores de Idosos, gerontóloga pela USP, assistente social pela Unicid, pós-graduada em gestão de saúde pelo SENAC e especialista em estimulação cognitiva para idosos com ou sem demência. Mari, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Como eu falei, é uma honra sempre bater esse papo com você. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, né? Já falei do seu currículo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação na Atende, sobre o seu papel como gerontóloga, como gestora dos cuidados, para que aí a gente possa iniciar as perguntas. Boa noite para a Ju, para todos. É um super prazer estar aqui. A gente que é parceira, né, Ju? Já fomos parceiras em outra live também. E a gente aceitou esse convite de todo o coração para poder bater esse bate-papo, ter esse bate-papo aqui hoje à noite. A gente conta com a participação de todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, né, aproveita que esse espaço aqui é para a gente exatamente fazer essas trocas. Bom, como a Ju comentou, eu sou gerontóloga também, sou responsável aqui pela Atende Cuidadores de Idosos. A gente faz um trabalho em Americana, né, e na região de Santa Bárbara e Nova Odessa também. Então, a gente trabalha aqui no interior de São Paulo, próximo a Campinas, e nós trabalhamos com cuidadores, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, eu me lembro uma vez que você comentou, né, que a Onyx trabalha com cuidadores. A gente atende todos os graus, né, grau 1, grau 2, grau 3, por isso que a gente tem que ter a gente tem a necessidade, né, do auxiliar, do técnico de enfermagem também. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Atende, tem o nosso Instagram, as nossas redes sociais, fiquem à vontade para acessar. Perfeito. Mari, eu queria que você contasse um pouquinho, no geral, pra gente, o que mudou
Como que vocês, na verdade, se adaptaram à quarentena, ao distanciamento social? Como que foi para vocês essa mudança na rotina? Foi assim, complicado, na verdade ainda né, Ju? No início, a gente teve uma chuva de informações, né? E não sei, não tô falando muito particularmente assim, eu, né, como gestora aqui da Ascend. Em determinados momentos eu me senti muito perdida, né? O que fazer, porque cada hora era uma informação. Você não sabia o que seguir exatamente, e de uma certa forma, nós enquanto gestoras, enquanto gerontólogas, o nosso papel é filtrar todas essas informações e entregar de uma forma, seja educativa, ou de orientação, né, e aí vai dependendo da linha que você assumir, entregar todas essas informações para o paciente, para o cuidador e para a família. E todo mundo estava se sentindo, acho que da mesma forma. O que eu faço agora, né? O que eu tenho, como que eu tenho que agir a partir de agora? Então a gente partiu. Eu lembro exatamente do dia que a gente decidiu que a partir daquele dia a gente ia fechar a Atende e não ia mais trabalhar aqui no espaço físico, a gente ia trabalhar em home office, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso, antes de acabar o meu dia, entregar alguma coisa para os cuidadores, algum material, mesmo que seja alguma coisa que parta, sabe, só do conhecimento que eu tenho, porque eu tenho que orientar essas pessoas. Então, no início, a gente se preparou oferecendo manuais, né, entregando uns manuais de como seria o nosso protocolo inicial, porque de lá para cá muita coisa mudou. Né? A gente ainda tem dificuldade de saber como o vírus se comporta, mas há 4 meses e meio, 5 meses atrás, a dificuldade era maior ainda. A gente não sabia nada, né? Nada, absolutamente nada. E foi assim, nós aqui do interior, a gente via e ouvia as coisas acontecendo, mas ainda não estava aqui. Mas a gente foi tomando uma conduta de que vai chegar, então a gente tem que se prevenir desde o início. Então, às vezes, os manuais, as orientações, os protocolos que a gente adotou no início, às vezes assustava, sabe? Porque nós, enquanto profissionais, a gente sabia o que estava por vir, né? E muitas vezes a família e o idoso não. Então, inicialmente, a gente parou, escreveu, né, alguns manuais, e aí a gente entregou tanto para cuidador quanto para a família, e a gente também passou para o idoso que tem, né, o cognitivo preservado, que consegue interagir ainda e entender essas orientações. Então, a gente se organizou dessa forma, né? Com manuais e protocolos e tudo mais. E aí, pelo que eu entendi, então, a parte da administrativa, vocês também ficaram home office? Sim. E vocês dão curso também? O curso, ele também. Como que ficou? Foi para online? Pausou? O curso, a gente iniciou ele Os alunos tiveram 4 dias de aula só. E aí, a gente teve que parar. E durante todo esse processo, os alunos sempre questionaram muito a gente se a gente não ia entrar na modalidade online. E a nossa conduta foi não fazer online, foi manter mesmo o curso paralisado até que a gente possa voltar, né, presencial. Certo. Porque a gente optou por não fazer online, porque a maneira, o material que a gente entrega, o curso que a gente entrega, a gente sabe que a qualidade não seria a mesma se a gente tivesse optado pelo curso online, né, pela continuidade online. Mas tudo indica aí que dia 9 de setembro, dia 8 de setembro vai ter, né, tem essa condição de voltar, e aí os alunos compreenderam, alguns optaram por não dar continuidade ao curso, pela essa insegurança do que vai acontecer, quando vai voltar, a gente super entende também, né? Mas a grande maioria optou por continuar, esperar, né? A gente manteve um contato com os alunos para explicar a importância de tudo isso que está acontecendo, né? Que não é simplesmente você sentar na sala distante do outro e de máscara, envolve
muitas outras coisas, né? E que vai ter um momento certo para isso voltar. Então a gente paralisou tudo aqui. E imagino também, Mari, que por ser uma empresa de treinamento e de gestão dos cuidadores, esse contato com eles durante o treinamento, ele é muito valioso, porque é daí que você também pode, claro, né? Todo mundo sempre pergunta para a Onyx, mas quem faz o curso vai trabalhar? Eu sempre falo, olha, quem se destacar, sim, né? Então, como em qualquer profissão, né, Ju? Claro, como em qualquer profissão. Então, acaba sendo pra gente um momento para que a gente possa também conhecer esse cuidador, saber se ele faz o perfil, né, da empresa, enfim. E eu acho que no presencial a gente consegue fazer isso. Já no online fica mais difícil. Fica distante. Porque a profissão de cuidador mesmo, ela é uma profissão que você precisa desse contato, né? Assim, você precisa saber quem é mais amoroso, atencioso, carinhoso, mais preocupado. Então, e isso você capta muito bem no presencial, né? E a gente tem muito trocas, né, entre os alunos e os professores dentro da sala de aula. Então, isso ficaria um pouco limitado. Além do que, eu tenho alunos hoje que não têm acesso a celular que consiga entrar numa aula online, numa plataforma online. Então, a gente teve que pensar em tudo isso, explicar tudo isso para a turma, mas deu tudo certo. Se tudo continuar dando certo, em setembro a gente está de volta também com as aulas aqui do curso. Maravilha. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Que a gente faz aqui a pergunta já no segmento da live. Mari, alguma mudança que vocês aderiram durante a pandemia, vocês pensam em trazer, mesmo quando voltar para o pós-pandemia, vocês pensam em continuar utilizando dessa estratégia? Se sim, qual e por quê? Eu falo assim, algumas medidas elas já existiam. Né, porque a gente trabalha com saúde, né, a gente trabalha tendo que ter algumas técnicas de higienização para poder estar dentro do domicílio e os cuidadores poderem atuar. Mas eu acredito que algumas delas foram intensificadas, né, e no momento em que você intensifica, você olha e fala como isso é importante. Né? Como a gente não valorizava, né? Nós enquanto gestoras e até mesmo o cuidador não valorizava determinadas técnicas de higienização e que hoje você vê que ela é fundamental. Por exemplo, o uso da máscara. Né? Os japoneses estão aí há 1000 anos na nossa frente nessa questão e é algo que com certeza eu vou levar para frente na Atende, porque quantas vezes a gente já não levou algum vírus ou recebeu, né, o vírus simplesmente porque a gente não se atentava ao uso da máscara. Né? Isso é fundamental. A gente trabalha com idosos que estão em situações muito fragilizadas, com a saúde muito vulnerável. Então a gente tem que estar atento a isso, tem que estar atento às trocas de roupas, né, no plantão. A gente não sabe de onde esse cuidador está vindo, de onde ele veio, como ele veio, e aí ele chega na casa e simplesmente coloca um jaleco. Muitas vezes esse jaleco já está na residência do idoso por dias, sem lavar, sem higienizar, né? Ou então, às vezes ele levou na bolsa, usou em outro paciente. Pois é. Quantos profissionais que trabalham no hospital que você vê na rua de jaleco? E volta para o hospital e assume o seu cargo lá dentro, né? Então, acho que essas questões, algumas técnicas assim, de higienização, esse olhar, eu tenho certeza que é algo que a gente vai levar para o pós-pandemia também, né? Enfatizar cada vez mais a higienização das mãos, a troca do sapato. Hoje eu deixo meu sapato fora de casa hoje, por causa da pandemia, e fico pensando como eu não fazia isso antes. Né? Então, algumas dessas orientações, elas vão ser, sim, levadas para o pós-pandemia, trazendo uma segurança, né, tanto para o paciente quanto para o cuidador, e eu acho que é uma forma da gente valorizar também. Né? Tanto tirar um aprendizado, né, também do que aconteceu. Tirar um aprendizado, com certeza.
Olha, a Gleice fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi. Ela pergunta assim, você acha que a carga horária tem que diminuir depois da pandemia? Eu entendo que seja a carga horária dos cuidadores que muitas empresas, inclusive até famílias, solicitaram que fiquem estendidas e a jornada maior de trabalho, né? Você acha que sim, Mari? Eu acho que esse é o momento em que todo mundo se adaptou, né? Então, depois que a gente voltar a ter uma tranquilidade, né? Esse novo normal que todo mundo fala, eu acho que a gente vai sim ter condições, né? De voltar às jornadas que eram, né, de 12 por 36, tranquilamente. Agora é o momento da gente se colocar no lugar do outro, né? Preservar a vida das pessoas que a gente tem a responsabilidade por essas vidas, e é cada um fazendo um pouquinho pelo outro. Então eu acredito sim que quando a gente tiver condições, né, as jornadas de trabalho voltam a ser normais. Se tudo der certo, a gente volta a trabalhar nos lugares também que a gente tem que trabalhar, da forma que a gente tem que trabalhar, né? Então, acho que é uma fase que a gente está passando e que a gente tem que, como você falou, tirar tudo isso de aprendizado, né? Sim. Os cuidadores, eles estão demonstrando esse interesse em retornar para a escala 12 por 36 na Atende ou não? Ju, aqui na Atende a gente não teve muita adaptação no sentido de horário. Porque eu acredito que por ser interior, eles conseguem fazer um deslocamento mais fácil, né? Não tem essa necessidade de pegar tanto transporte público. Algumas famílias a gente conseguiu adaptar para esse cuidador ir de aplicativo até o plantão. Então, acho que no interior a gente tem um pouco mais essa facilidade nessa questão. Então, a gente não teve alteração de cuidadores fazendo jornadas acima do que já fazia, né? O que a gente teve de mudança foi, por exemplo, um plantão de 24 horas, 7 dias na semana. A gente conseguiu fazer com que esse plantão, a gente fizesse um rodízio de três cuidadores, não 4, como geralmente é. Porque a gente teve que fazer duas trocas nesse plantão durante a pandemia. Sim. Então, a gente acabou adaptando, né, com 3 profissionais para poder não levar uma pessoa nova para dentro da casa, até pegar toda essa questão, né, desses protocolos que a gente desenvolveu e tudo mais, e não trazer nenhum prejuízo nesse sentido. Mas de mudança, assim, de carga horária, a gente não teve nenhuma dificuldade, porque não foi preciso fazer, né? Eu entendo super. Aqui em São Paulo a gente precisou, porque realmente essa questão do transporte público ela é muito complicada. Né? E até respondendo a pergunta acho que é Gleice, né, o nome dela, aqui a gente pensa sim em retornar, porque eu já sinto que os cuidadores vêm ficando bastante cansados, né? O que acontece? O cuidador, ele cria um vínculo com o idoso. Então, muitas vezes ele quer ficar nessa jornada estendida, porque para ele, para a saúde dele é melhor, né? Para prevenção. Do idoso também, porque ele se coloca também muito nesse lugar, no papel da família, do idoso. E então ele acaba levando essa situação. Só que a gente já está aí com 4 meses. E é uma escala de que você fica 24, 48 horas, vai chegar uma hora que você sobrecarrega, né? Então eu já sinto que alguns cuidadores estão ficando sobrecarregados e vai ser inevitável a gente voltar para essa escala de 12 por 36, que acredito que seja a melhor escala de trabalhar. Sim. É uma escala que o cuidador, 12 horas depois ele vai para casa, ele descansa, ele vive a vida dele, ele fica com a família dele, só vai voltar depois que passar um dia. Então eu acredito que é uma escala boa de trabalhar. A gente conta com mais gente na equipe, a gente que faz a gestão sabe, né, Maria? Quando falta alguém, quando alguém tem um imprevisto, a gente tem mais pessoas para poder contar. Sim, né? Então acho que tanto para a gente que faz a gestão, como para os cuidadores que estão na operação, na linha de frente, é uma escala que ela acaba sendo melhor, né, de se trabalhar. A gente teve umas situações aqui que alguns cuidadores utilizavam o transporte público antes da pandemia e se propuseram a ir com o próprio transporte, né, com o carro próprio ou com a moto própria nesse momento de pandemia, justamente para evitar o contato com outras pessoas nesse trajeto, né? Então, assim, acho que
foi super compreensível também da parte deles, né? Tanto por uma segurança para eles, como principalmente para o paciente. Sim, perfeito. Mari, eu queria saber se você, como empreendedora, né, qual que foi a melhor aprendizagem que você tirou de tudo isso, assim, que você considera que foi o maior ganho, né? Porque como a gente já conversou aqui algumas coisas, a gente acaba tirando realmente, né, como aprendizado. Qual que foi o maior, né, que você considera? Empreender já é difícil, né, Ju? Já é assim como diz, empreender são para loucos, né? A gente enfrenta, tem que matar um leão por dia em tempos normais. Sim. Empreender na gerontologia já é outro desafio. E empreender na gerontologia e na atenção domiciliar é um desafio, assim, tremendo, tremendo. E fazer tudo isso num contexto que do dia para a noite mudou tudo aquilo que você tinha como segmento na sua empresa, foi assim, foi desesperador. Eu falo que quando eu via vocês em São Paulo, né, passando por aquilo que a gente está passando hoje, falava, meu Deus do céu, será que quando chegar aqui vai chegar na mesma intensidade ou já vai estar mais tranquilo, né? E hoje a gente vivendo essa situação que vocês viveram há 2 meses atrás, é muito desesperador. Você tem horas que você acorda no meio da noite e fala, será que amanhã minha empresa vai estar viva? Será que eu vou ter meus pacientes, né, todos bem? Não vou ter uma surpresa no meio da madrugada? Sei lá, porque você pensa inúmeras coisas, né? Noites mal dormidas, né? Noites muito mal dormidas. Mas, assim, eu vejo que tem sido como uma onda, sabe? Veio aquela intensidade nos grandes centros, né, urbanos. Hoje essa onda tá passando para o interior e tá chegando ainda em cidades mais do interior ainda, né? Então, eu acho que como empreendedora, o que eu tiro de toda essa situação, eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse momento foi a troca entre os profissionais, entre as empresas, né? De entender que, assim, eu tenho o meu negócio, você tem o seu negócio, mas o conhecimento, ele não é nosso. O conhecimento, ele é para ser partilhado, para ser compartilhado. Quantas vezes a gente já não trocou ideias durante esses meses, né, Ju? De eu te ligar e falar, Ju, tô desesperada, você não sabe o que aconteceu, me ajuda, você tá fazendo alguma coisa aí que eu não tô fazendo aqui. Então, eu acho que, assim, essa troca entre os profissionais, ela foi de extrema valia nesse momento que a gente tá passando. Mesmo pra gente desabafar, né, Ju? Porque eu sei que em cada setor, cada um está tendo a sua dificuldade. Mas quando você trabalha com a população que é grupo de risco, com a população que precisa de maior atenção, às vezes você precisa ter um momento para você conversar com uma pessoa que também é da sua área e você desabafar, né? Então eu acho que um aprendizado desse momento, primeiro foi essa troca. Quanto conteúdo a gente não está vendo sendo produzido nesse momento, né? E conteúdo de qualidade. Todo lugar que você acessa hoje, você tem condição de saber sobre envelhecimento, sobre o idoso, sobre comorbidade, sobre patologia, sobre o coronavírus, né? Então, foi essa produção de conhecimento também e de acesso fácil, também acho que foi um grande aprendizado para nós, né? Às vezes a gente ficava com esse conhecimento retido e partilhava só entre os cuidadores. Hoje a gente sabe que a gente consegue ter um alcance muito maior com o conhecimento que as outras pessoas têm também e que a gente tem, né? E eu acho que como também empreender, ele envolve as outras pessoas que estão com você, eu acho que a gestão de pessoas nesse momento também foi um grande aprendizado, porque a parceria que a gente tem hoje com os cuidadores, tanto na Atende quanto na Onyx, tudo isso foi construído. Tanto que se você pega um cuidador hoje no meio da pandemia, que você ainda não construiu essa relação com ele, é mais difícil, é mais lento, né? Então, essa
essa construção, essa gestão de pessoas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, isso também se refletiu nesse momento que a gente está passando. Então, essa parceria que a gente precisou ter dos cuidadores hoje, também eu tiro como um aprendizado de ser empreendedora. Se a gente não se importar com as pessoas que estão ali no nosso time junto com a gente, quando você está passando por um momento de dificuldade, vai ser difícil você encontrar parceiros que arregaçam as mangas e falam, a gente está aqui, aconteça o que acontecer. Eu fico até arrepiada de falar. Não, eu tô achando lindo que você tá falando. Porque é uma entrega, que você fala, gente, o que é isso, sabe? E isso você só consegue pela construção que você vem fazendo ao longo do tempo, né? Sim. Então, eu acho que isso também é um grande aprendizado que a gente tira desse momento, né? E pensar, a cabeça do empreendedor tem que ser uma cabeça que gira e que pensa por todos. Não adianta eu pensar dentro da minha caixinha. A minha caixinha, ela só vai funcionar se todo mundo à minha volta estiver funcionando. Exatamente. Né? Nossa, então, eu acho que a pandemia, assim, tudo que veio acontecer, tudo que aconteceu, deu a possibilidade da gente ver isso muito claramente, né, Mari? Assim, de como você tem que pensar realmente em todos os envolvidos, assim, idoso, família, cuidador, você, né, administrativo, enfim, você tem que pensar, porque todo mundo tem que estar bem realmente para que essa parceria ela se fortaleça, inclusive, né? Sim. Porque eu acho que o cuidador, quando ele sente que a empresa valoriza ele, que a empresa considera, né, a opinião, considera o seu limite, considera as suas possibilidades, é aí que ele fala, poxa, é aqui que eu quero ficar. Ele vê que ele não é mais um, né, Ju? Ele é Sim. importante, ele é peça fundamental para você. E ele vê que você trabalha para isso, né? A gente fala aqui muito na Atende que, em primeiro lugar, óbvio, o idoso, o paciente, mas em primeiro e segundo lugar, a gente tem que ter o suporte, o apoio emocional, psicológico, de saúde para esses cuidadores que estão ali na linha de frente, que é o nosso principal elo com todas as coisas que acontecem dentro da residência, né? Então, não adianta você fingir uma relação com esse profissional, porque o que ele vai te trazer de informação, que é o que você precisa para a construção de um plano de cuidado, para uma linha de atendimento, se ele não te passar a real condição do que está acontecendo dentro do domicílio, você não consegue prestar um atendimento, né, de qualidade, que traga um conforto para o paciente. Então, eles foram e estão sendo, né? E a gente também consegue identificar aqueles que não querem, né, se envolver. Tô aqui para fazer meu trabalho e pronto, né? Não quero pegar essa responsabilidade, é verdade. Fica muito nítido mesmo. Mari, deixa eu te perguntar, vocês perderam algum cliente ou por óbito ou porque a família optou por assumir os cuidados? Como que foi? Bem no início da pandemia, a gente perdeu um cliente por acho que é insegurança financeira da família, e aí eles optaram por suspender o contrato até a situação normalizar. Mas aí, 2 semanas depois, eles ligaram desesperados. Eu preciso de vocês de volta, não tem condições. Então, assim, a gente, né, perdeu, mas não perdeu. Então, a gente continuou ali com ele. Mas de óbito, nós tivemos 2 casos positivos na Atende, de Covid, de idoso, né? De cuidador, a gente teve 2 cuidadores também positivos. E tivemos um óbito, né, Na verdade, o óbito do Covid, ele não foi exatamente pelo Covid. Ele passou pelo Covid, se recuperou, estava em casa, né, de alta em casa. E aí eu acredito que o óbito veio por complicações do Covid depois, né? E aí ele acabou falecendo, mesmo tendo se recuperado do vírus. E tivemos um outro óbito bem recente,
de uma paciente que foi mesmo pelo vírus. Ela tinha fibrose pulmonar, então quando ela foi infectada, ela ficou bem debilitada, né? E aí, se eu não me engano, ela ficou umas 2 semanas na UTI e aí ela não resistiu. Então a gente teve esses 2 óbitos por consequência, né, do vírus. E os 2 cuidadores, graças a Deus, se recuperaram super bem. Uhum. Então a gente Nossa, teve que pena. essas perdas aí durante esse processo. Difícil, né, Mari? É muito difícil. É difícil, assim, quando você perde um paciente num cenário, né, normal, assim, vamos dizer, já é difícil esse desligamento, né? Tanto do cuidador quanto nós se desligar daquele atendimento, né, da família, porque você também acaba se apegando, né, à família, não só ao idoso. Então já é difícil em situações mais normais, né? Nesse momento em que a gente não pôde nem estar presente, né, para confortar a família, para se despedir do paciente, então é bem difícil. A gente tem horas que eu fico pensando assim, será que aconteceu mesmo? Porque como eu não estava lá e não vi, você só tem a notícia, sabe? Você tem o comprovante ali do resultado positivo do vírus, né? Que o paciente está com vírus. Depois você tem o concretizado que aquilo aconteceu, mas você não estava ali. Então, às vezes, eu paro e penso, será que realmente aconteceu? Será que mas é complicado. É uma situação bem triste. E ganhar? Vocês ganharam algum paciente? Vocês trabalharam com pacientes assim, receberam solicitação de pacientes com Covid para atender, fazer acompanhamento hospitalar, que eu sei que vocês fazem também. Aqui foi um produto que cresceu muito, o acompanhamento hospitalar, porque eu acredito, né, que os idosos que estão internados, seja com Covid ou não, se você pensar um idoso com 90, 80 anos, o familiar dele já é idoso, se não é idoso já está bem perto, né? E alguns têm complicações, têm doenças crônicas, então não puderam ficar com os idosos, né, nessa internação. E contaram com a Onyx, então, para fazer esse acompanhamento hospitalar. Aconteceu aí também? Vocês ganharam pacientes? Como que foi? Vamos falar de coisa boa. De coisa boa, A gente teve novos pacientes, né, na Atende. Nós percebemos uma procura muito grande pelo serviço, né, de cuidador nesses meses de pandemia, mas a gente também percebeu um cuidado maior do familiar. A gente sabe que o serviço que a gente oferece não é um serviço... ele tem um custo, ele tem um valor para tudo isso que você vai entregar para a família, né? Então, eu acredito, e aí é algo muito particular meu, pessoal meu, eu acredito que essa cautela que a gente percebe nesse momento das famílias é em relação à insegurança financeira. Não sei o que vai dar lá na frente, então eu preciso pensar mais nesse profissional dentro de casa, e acredito também que seja por... além, né, da questão financeira, da família pensar, mas eu sei que eles tomam todas as medidas, que eles têm todos os protocolos, mas e se essa pessoa tiver com o vírus e passar o vírus, transmitir o vírus aqui em casa? Então, assim, nós percebemos uma procura muito grande, mas também a gente percebeu, assim, antes as famílias demoravam menos tempo para fechar um contrato. Sim. Agora, nesses 4 meses, 5 meses, a gente percebe que elas pensam mais, coloca a questão financeira muito mais à frente do que antes, mas a gente teve, sim, clientes novos, e isso é algo que, quando você coloca na balança, você acredita que o seu trabalho faz diferença, né? Está sendo reconhecido, porque é difícil você colocar uma pessoa dentro da sua casa nesse momento, né, Ju? Sim. Se você não tiver plena confiança na empresa que você está contratando, no profissional que está vindo para dentro da sua casa. E eu acho que a gente também tem que ser muito clara, né, Mari, com essa contratação, né? No sentido de que quando as solicitações que a gente recebeu aqui,
E eu tive família que pediu orçamento, por exemplo, mas vamos deixar para depois da pandemia. Normal. Porque também teve essa troca de informação da gente também falar, será que é tão necessário assim essa contratação agora? Claro, existem famílias que estão precisando de cuidador, não conseguem realizar esse cuidado, e aí junto com a família a gente fala, não, realmente vamos colocar o cuidador, existe o risco, ok, mas assim, a gente vai trabalhar para que esses riscos sejam minimizados e que não seja levado coronavírus para dentro da residência do idoso, enfim. Só que tem famílias que a gente foi muito sincero aqui em falar, olha, realmente eu não acredito que seja o momento de colocar um cuidador, porque não há essa necessidade absoluta de ter um acompanhante, né? Então, às vezes, algum idoso que precisaria, de repente, de uma pessoa para passar a tarde com ele, estimular uma atividade, mas que não é aquele dependente de cuidados, né? Banho, alimentação. Dá para adaptar de uma se vira super forma. bem sozinho. Então, nesse sentido, a gente falou para as famílias, olha, vamos esperar um pouco. Partiu até, inclusive, muitas vezes da empresa de falar, vamos esperar um pouco, a situação se estabilizar para que a gente coloque uma pessoa que entre e saia da sua casa. Então, eu acredito que também houve essa troca, né? Não só a família preocupada, mas a gente também como empresa, como gerontóloga, que eu acho que é o nosso grande diferencial, que inclusive foi o que eu discuti muito com a Isabel, com a Gláucia, esse diferencial do gerontólogo, né? Da gente poder ver a situação de uma forma mais ampla e poder ajudar a família nessa construção do cuidado, né? O que de fato é melhor, e não pensando somente como empresa, como empresária, com lucro, não é isso. É realmente pensar no bem-estar, na qualidade de vida. O que é prioridade naquele momento, né, Ju? Se a prioridade às vezes, o que já aconteceu aqui, né, outras vezes também, a família não fecha um contrato com a Atende, mas a gente sempre se coloca à total disposição de todo mundo que procura a gente. Porque às vezes você identifica que não é necessário um cuidador naquele momento, porém você percebe que a família, ela tá perdida, ela tá precisando de orientação, né? Então, nós enquanto profissionais, a gente tem que dar esse apoio, tem que dar esse suporte, sem pensar em questões de empresa, em questões de lucro, né? É algo que você se formou e você precisa devolver isso para a sociedade. Então, esse é o momento que você devolve isso para a sociedade. Uma família que você vê que está totalmente desesperada, perdida, precisando de um apoio, mas ela não tem condições de financiar esse cuidado que o idoso precisa agora. Então, a gente já foi lá, já avaliou, já colocou o nosso olhar da gerontologia sobre as questões que é necessário ali dentro daquele ambiente. Então, o nosso retorno precisa ser esse, né? Fica tranquila, a gente vai passando as orientações, a gente Existem outras possibilidades, né, que não cuidador. Então, a gente consegue ajudar a família a enxergar essas possibilidades que às vezes estão na cara. Com certeza. Na grande maioria, mas ela tá tão imersa naquele ambiente que ela não consegue enxergar as outras possibilidades, né? Então, a gente também tá aqui para isso, né? Uma familiar sua aqui, Mari, a Amália Sandrin. Minha tia Maria Amália. Sua tia? Boa noite, Amália. Ela mandou: confiança se conquista com eficiência e qualidade no trabalho realizado. Foi o que vocês conquistaram. Que legal. Um beijo, tia. Um beijo. Mari, como você falou, né, a Atende, ela está localizada no interior. E eu acredito que existam muitas diferenças, né, no cuidado, na forma de você fazer a gestão. Quando você compara a capital, São Paulo, com o interior. Eu queria que você explorasse um pouco isso, falasse pra gente das principais diferenças que você acredita que existam, né? E como que você lidou, assim, com isso? Eu acho que aquilo que eu comentei um pouco, né? A gente está vivenciando hoje o que vocês vivenciaram há alguns meses atrás. E no interior, eu vejo que uma grande dificuldade que a gente tem é a cultura do interior.
de estar todo mundo junto, porque o deslocamento é muito fácil. É obrigatório o almoço de domingo na casa do vô, da avó, ou levar a avó e o vô para almoçar na casa dos filhos, né, dos netos. O cafezinho da tarde, ele é algo que é do interior. Essencial. Então, essencial para quem mora no interior. Então, assim, uma das grandes diferenças que eu vejo é isso, sabe? Parece que eu sinto que algumas famílias se sentem abandonando o pai ou a mãe nesse momento. E aí a compreensão ela fica um pouco mais difícil para essas famílias. Imagina que eu vou deixar de ir na casa da minha mãe, que eu vou deixar de ir na casa do meu pai. E não entende o momento, né? Ou entende, mas não quer deixar de seguir com essas atividades. Então, eu acho que por São Paulo ser um grande centro em que você demora 2, 3 horas para se deslocar no seu dia para chegar em algum lugar e voltar para sua casa, ou até às vezes mais, o estilo de vida é outro, né, Ju? Uhum. Aqui é tudo mais tranquilo, mais calmo, mais familiar. Você quer e precisa ter esse contato com a sua família diariamente, né? Coisa que não que na cidade grande as pessoas não queiram ter, mas é mais difícil, né? Sim. Então você acaba acostumando a passar uma vez, né, na semana na casa do seu pai, da sua mãe, do seu familiar. Aqui não. Então eu acho que essa cultura, ela vem atrapalhando um pouco a gente a conduzir algumas coisas aqui, sabe? Uhum. Aqui em Americana, que é onde, né, eu tenho um conhecimento maior dos casos, os casos estão explodindo. Coisa assim que há 3 meses atrás a gente achava que a gente estava no pico aqui em Americana. Não, o pico nem estava perto de chegar, sabe? Uhum. Então, hoje a gente tem, assim, o Lucas, que é meu sócio aqui na Atende, ele faz um comparativo, se eu não me engano, é uma vez na semana que ele posta no Instagram dele, mostrando, né, uma forma de orientar a população de como vem sendo um ápice muito, uma velocidade muito grande de aumento nos casos. Uhum. Então, assim, a hora e a gente, enquanto profissional, tem horas que a gente desanima por causa, né, desses pequenos detalhes, porque às vezes eu pensava assim, em julho, setembro, no máximo, a gente vai estar tranquilo, né? A gente vai estar conseguindo caminhar de novo, ou pelo menos iniciar essa caminhada de novo. E agora a gente está em julho. Julho aqui em Americana foi o mês que a gente teve o maior número de casos. Então, assim, para mim era um mês que eu já estaria um pouco mais aliviada, e é um mês, assim, que a atenção que a gente teve desde o início, onde vocês começaram, ela não diminuiu, agora ela aumentou, entendeu? E vocês falam aí sobre flexibilização ou não? Sim. Porque aqui a gente vem falando, então eu acho que as pessoas no interior, elas olham muito o que vem acontecendo na capital. Sim, né? Se espelha, né? E se espelham, só que assim, se vocês estão nessas condições, que eu inclusive acompanho no perfil do Lucas, se vocês estão nesse pico, não tem como se falar de flexibilização. Não. E o grande medo é as pessoas começarem a falar disso. Sim. A Eva, rapidão, Ju, a Eva tá falando que tá falhando. Não sei se é o sinal dela, ela falou. Acho que se alguém mais estivesse sentindo aí, ouvindo a gente com falha, comunica aqui a gente fazendo favor. Ju, aqui se fala muito em flexibilização desde o início. A gente teve alguns episódios aqui, há uns 3, 4 meses atrás, de carreatas na cidade, porque achavam, né, principalmente as pessoas do comércio, achavam um absurdo o comércio ficar fechado. E a gente nem tinha iniciado direito, vivenciado, né, direito o vírus mesmo na cidade. A gente tinha pouquíssimos casos. Eu lembro que era coisa assim de 15 casos na cidade, sabe? E as carreatas acontecendo. Só para que a gente sabe quantos tem casos agora, não? Hoje a gente tá com... Lucas, você consegue me atualizar aí? Já falo para você. Tá. Mas eu acho que tá batendo uns 2.000, mais ou menos, de casos aqui. Nossa. E aí a gente teve, né, uma abertura do comércio acho que um mês mais ou menos atrás. O comércio reabriu funcionando normalmente,
E aí a gente voltou para a fase vermelha. A gente estava na fase 1.600 e poucos casos, ele falou aqui. E a gente voltou para a fase vermelha. A nossa regional de saúde aqui é a regional de Campinas. Então a gente voltou para a fase vermelha, porque a região inteira tinha feito essa flexibilização do comércio. E aí retomamos tudo de novo. Estaca zero novamente. Segunda-feira agora, dessa semana, a gente reabriu de novo o comércio na cidade. E aí a gente vai ver as consequências disso lá na frente, né? Eu falo muito assim, não tá proibido, né, você passar por essa quarentena, né, essas questões do comércio e tudo mais. Não é proibido. Você precisa se manter distante e você precisa fazer o mínimo das exigências sanitárias que é necessária para não ocorrer transmissão e nem ser infectado pelo vírus. Agora, se a gente tem esse aumento dos casos, significa que essas medidas básicas não estão acontecendo. Sim. Então, não acredito que não seja o momento da gente pensar numa reabertura, numa flexibilização. Só atualizando, Ju, são 2.076 casos hoje aqui. Nossa, e 72 em Americana. Só em Americana. E aqui a gente é uma região que é Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, é tudo emendado, tipo ABC, sabe? Então, se você pegar o número de todas essas cidades, né, tudo junto, é um número altíssimo. Então, eu acho assim que... Pode falar. Que não é o momento, sabe, de pensar nisso agora, né? Eu acredito, assim, que, lógico, cada um tem a sua dificuldade, né? Igual eu falei no começo, cada setor está passando por uma dificuldade e a gente entende isso. Mas a gente também quer que as pessoas entendam a dificuldade do nosso. Porque se acontece, se explode esses casos, eu tenho cuidador que circula na rua, porque ele precisa circular. E aí, se ele estiver se prevenindo, mas o outro não está prevenindo da forma que ele precisa, ele tem um risco de contágio, de ser contaminado e levar esse vírus para dentro da casa. Entendeu? Então, eu acho que precisa existir essa conscientização, né? Eu vejo muito também pelo lado das famílias essa flexibilização. Isso que eu ia te perguntar. As famílias da Atende, elas estão querendo flexibilizar? Como que é? Assim, elas também estão respeitando essa quarentena, estão deixando de visitar o idoso? Porque você acabou falando, né, que no interior essa questão de visita, de café, de ir na casa é muito presente. Como que foi na Atende? Você conseguiu controlar isso com os familiares? Não conseguiu? A gente teve vários perfis. A gente teve famílias que lá no início, eu lembro que dia 9 de março, a gente estava fazendo a nossa avaliação mensal, que é no domicílio. E aí eu lembro que no dia, né, uma das famílias ligou e falou, eu prefiro cancelar, porque eu tô começando a ouvir essa questão do coronavírus e tal, então, como prevenção, eu prefiro que vocês não façam avaliação esse mês. Vamos ver o mês que vem como vai estar, e aí vocês vêm e fazem a avaliação no próximo mês. Então, a gente teve famílias que tomaram essa precaução, né? E tivemos famílias que estão flexibilizadas até hoje, que nunca entrou na quarentena, né, no distanciamento. No início, para mim, foi muito difícil lidar com essas famílias, porque para mim era algo assim que inexplicável a pessoa não entender, né, a importância de não estar junto nesse momento. Então, para mim, foi difícil lidar no início com isso, sabe? Depois a gente teve que ir se ajustando, todo mundo, porque realmente tenho famílias que realmente não quiseram se afastar, continuaram com o dia a dia normal, porém também a gente abriu um diálogo muito maior com essas famílias, porque eu tive cuidadores que chegaram pra gente aqui e falaram, eu tô cumprindo o meu distanciamento, eu tô vindo só trabalhar, tô cumprindo todas as medidas na minha casa, com a minha família, com meus filhos, dentro do meu ambiente de trabalho eu também tô cumprindo todas as medidas, porém eu chego na casa do paciente, tá tudo
a família sai para ir no mercado, não vai de máscara, volta, não higieniza as coisas. Então, eu tô me colocando em risco. Então, a gente teve que abrir um diálogo muito grande, né, com essas famílias que tiveram essa dificuldade também de aderir a isso, né, e expor tudo isso. Olha, é um momento difícil. Se a gente precisar trocar cuidador por causa disso, vai ser um segundo problema que a gente vai ter nesse momento em que não é para existir isso. E o cuidador tá com razão. Ele tá correndo um risco, né? Ele tá se prevenindo fora do ambiente de trabalho dele. No ambiente de trabalho dele, ele tá inseguro. Porque ele pode levar o vírus para dentro da casa dele, infectar a família dele, e tá todo mundo lá se prevenindo porque ele trabalha com um idoso que é grupo de risco. Isso, eu acho que é bem isso, assim, é trazer para a família o que a gente vem fazendo, né, a conscientização que a gente tem com esse cuidador, o cuidado que esse cuidador tem, a preocupação, né, para que eles possam entrar nesse movimento também, porque fica aquela coisa, não adianta a gente, como gestora, os cuidadores como profissionais que estão ali, adotarem todas essas medidas e a gente não contar com a participação da família nesse sentido. Né? E aí eu lembro que a gente teve uma conversa, né, sobre isso. Falei, Ju, tá acontecendo isso aqui, o que você fez aí? E aí você me ajudou, né, com algumas questões documentais que a gente precisava fazer. E eu acho que é isso, sabe? É responsabilizar todo mundo. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade nesse momento, né? Gil, só para te avisar, são 7:50. Tá, tenho só mais 2 perguntinhas, vamos lá. Acho que ninguém mandou aqui ainda, se mandar também a gente dá um jeitinho, aperta. Mário, eu queria saber qual que você acha que vai ser a principal dificuldade de vocês no pós-pandemia, se tem algumas que você enxerga. E eu já vou aproveitar e deixar a segunda pergunta, que eu queria que você deixasse uma reflexão para quem está assistindo, entendendo que aqui tem gerontólogos, aqui tem profissionais de outras áreas, familiares, cuidadores, então que reflexão que você deixa pra gente? Eu acho que uma dificuldade do pós-pandemia é até difícil a gente pensar ainda, porque tem tanta dificuldade ainda acontecendo, tanta coisa pra gente superar e coisas assim que ainda estão por vir que a gente não sabe, né, Ju? Então eu acho que assim, eu espero que essas dificuldades que a gente teve hoje, né, nesse momento de pandemia, eu espero que isso tudo tenha servido de aprendizado para a gente lidar no pós-pandemia, né? Como a gente falou, algumas medidas de prevenção a gente precisa manter no pós-pandemia, né? E eu acredito, puxando aí para reflexão, né? A gente precisa ter uma política de cuidados pensando na população idosa. Tudo que a gente tem muita coisa hoje, né, de lei, de diretrizes, de serviços voltados para essa população, mas a gente precisa alinhar tudo isso, né? A gente precisa ter uma conduta que forme mesmo um plano de cuidados para esse idoso que mora aqui no país, que vai passar por situações como, né, que vão envelhecer, que vão chegar à velhice, né? Então eu acho que esse momento foi um momento também os formadores aí de políticas públicas, né, os políticos pensarem nisso, nessa construção dessa linha de cuidados, né? Então, acho que a gente tira também de aprendizado isso. E o que eu mais penso sobre a pandemia é a questão da empatia. Se a gente não aprender a desenvolver, né, a ser empático com os outros, a gente passa por esses momentos e por outros momentos de uma maneira muito mais difícil. A minha mensagem assim, para todo mundo que está assistindo a gente vamos pensar no outro. A gente tem essa dificuldade de pensar no outro.
muitas situações durante esses 5 meses a gente presenciou de pessoas que só pensaram em si, só pensaram no seu negócio, só pensaram na sua família, só pensaram na sua convivência, sem enxergar que essa atitude egoísta que ele teve, ele prejudicou inúmeras pessoas, né? O vírus, ele tem essa nem sei se a gente pode chamar isso de capacidade, mas ele transmite de uma pessoa para outra de uma forma muito fácil e muito rápida. Então, se eu pensar só em mim, né, eu tô assim há quase 4 meses e meio sem ver a minha família. Tô pensando só em mim? Não. Eu estou pensando em todas as pessoas que estão em minha volta, eu estou pensando inclusive na minha família, né? Estou pensando nos meus pacientes, estou pensando nos cuidadores que eu tenho contato, na família desses cuidadores. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Dá tempo ainda de você reverter esse pensamento egoísta e refletir, né, nessa situação e passar isso para as outras pessoas. Não é tarde, né? A gente ainda não sabe quando vai ser o fim dessa pandemia. Então dá tempo da gente mudar o nosso pensamento, mudar o nosso raciocínio, buscar ser mais compreensível. Eu também compreendo as pessoas que tiveram motivos para não aderir a tudo isso, né? Para quebrar a quarentena também, né? Mas a gente também tem que entender que tem que medir as nossas consequências, né? Se eu quebrei a quarentena, eu tenho que medir essa consequência minha e eu tenho que me isolar por 14 dias, porque eu não sei se eu apresentar sintomas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que para mim, e aí não tô falando quanto empresa, eu tô falando enquanto Mariana mesmo, né? O maior aprendizado para mim, né? A maior reflexão que eu penso nisso todos os dias eu estando aqui, eu cumprindo isso, eu não estou fazendo isso só por mim, eu estou fazendo isso pelo país, pelo mundo, né? Já ouvi algumas pessoas falarem assim, a situação só não está pior porque muitas pessoas se colocaram na mesma posição que você. Eu vou ficar em casa, eu vou sair para o essencial, para o que for realmente necessário. Porque se essas pessoas não tivessem tido essa mesma consciência, talvez a realidade de hoje nossa poderia ser muito mais triste do que a gente está vivendo, né? Então, acho que fica isso para vocês, principalmente para os gerontólogos que estão assistindo a gente aí. Exerçam, né, a nossa função de gerontólogo, nosso papel de gerontólogo. Tem muita gente precisando, não só idosos, né, mas tem muita gente precisando da nossa orientação, da nossa forma, né, de passar o conhecimento, da nossa forma de olhar a realidade e de, às vezes, colocar as coisas no lugar para essa pessoa, né? Encontrar estratégias, né? Encontrar estratégias. Então, vamos fazer jus aí à nossa formação nesse momento. Isso. Tá acabando aqui nossa live. Eu só vou ler aqui alguns comentários. Foram só elogios. A Fá Gomes fala, temos que ser resilientes frente aos desafios. O Lucas, por mais gerontólogos no mundo. A Eva deixou também aqui, Sumara, empatia e solidariedade é o que deveria ficar como legado. Exatamente. Adorei, espero mais lives como essa, muito esclarecedora. Mário, eu queria te agradecer novamente. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Olha, a Sueli mandou, pessoas que pensam positivo e com empatia de bons pensamentos levam uma vida melhor. Não podemos pensar só em nós, mas nas outras pessoas que estão ao nosso redor. Live sensacional, a Sueli é a nossa cuidadora lá na Onyx. Ai, prazer, Sueli. Parabéns pra vocês, maravilhosas, a Dulce. Gente, muito obrigada pela participação. Tá acabando o nosso último minutinho. Mari, de novo, muito obrigada também. Eu que agradeço. Conversar Estamos à disposição. Pessoal que é do Instagram da Onyx, entra lá no Instagram da Atende. Pessoal que é da Atende, entra lá no nosso Instagram. Isso aí, gente. Vamos dividir aí os seguidores. Né? A gente posta bastante informação. A gente também traz essas informações através da rede social, né, Mari? É importante falar isso também. Sim.
E a gente está disponível, né, Ju? Caso alguém queira bater um papo, né, conversar, a gente está aqui para isso também. Sempre é muito bom estar com você, um prazer foi participar aqui desse bate-papo e a gente vai se falando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, Mari. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.